Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Psipop. Eu sou a Sabrina, estou aqui para conduzir um bate-papo super especial com os criadores desse projeto incrível. Bora reforçar o propósito do Psipop? Vamos, demais! O Psipop surgiu para ser um momento de reflexão no seu dia, onde vamos tratar de assuntos pop que atravessam a sociedade relativa ao bem-estar afetivo, físico, mental e emocional, através de conversas descontraídas e educativas, para que possamos levar uma vida mais leve e consciente. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Psipop! Natália e Joubert, para início de conversa, diga um pouquinho mais sobre vocês. Eu primeiro, amiga? Pode ir. Eu me chamo Joubert. Oi, pessoal. Você que me escuta aí, Joubert Costa. Sou natural da cidade de Viçosa, Minas Gerais. Não vou falar a minha idade, porque não precisa falar a idade, né? Ainda mais claro com a que não. jovem aqui, né? Nossa amiga, essa apresentadora maravilhosa. Sou músico, formado em música. Agora, atualmente, nesse momento, 2025, também estudante, graduando em psicologia. E por hora é só, acho que tá bom. E aí? Oi, pessoal, eu me chamo Natália Liberto, mas podem me chamar de Nath. Eu sou formada em Química, isso mesmo, gente, Química. Mas eu amo todos os assuntos relativos ao autoconhecimento, à psicologia. Eu sou casada com o Léo, já tenho 12 anos de casamento. Tenho 2 filhos que são, assim, a razão da minha vida, que é por quem eu luto e busco ser uma pessoa melhor, que é a Amanda e o Daniel. E sou de Timóteo. O Timóteo. Não E fala tô Timóteo. muito feliz de estar aqui hoje. Pessoal, conta pra gente como que surgiu a ideia do Psipop. Eu acredito que com o passar dos anos, assim, eu observo em mim que eu tenho uma habilidade para ouvir. E é uma habilidade que foi trabalhada, né? Através da escuta, me descubro também, me torno uma pessoa melhor em diversos momentos, né? Ouvindo pessoas que têm sabedoria de vida, né? Amigos também queridos, né? Então, eu sempre gostei de ouvir e eu acho que a palavra, né, o testemunho também tem uma eficácia, né, assim, sobre a minha vida, né. Então eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar e eu acho que talvez a motivação inicial, assim, com a ideia do Psipop, né, do podcast, talvez a primeira foi essa, talvez algo em mim que se relacione com isso, com escuta, com aprendizado, com uma troca leve, e eu tenho esse desejo, né? E estar aqui com outras pessoas também capacitadas, né? Com as quais a gente já entrevistou e muitas outras que a gente vai entrevistar, que a gente trabalha junto, né? Nisso, é mais essa oportunidade de aprender, né? De ouvir, de me lapidar enquanto pessoa, né? Enquanto um ser humano melhor. Então, acho que isso se conecta com isso, assim, em mim, sabe? E eu gosto de podcast também, né? Eu acho que é por isso também. Eu escuto alguns podcasts, me identifico e eu fico pensando assim, olha, eu acho que a gente tem muita coisa boa para compartilhar também, né? Tem tantas pessoas nesse mundo, mais de 8 bilhões. Eu acho que cada um tem a sua história, sua trajetória de vida e que de alguma forma pode agregar na vida dos outros, tornar a vida, né, a existência mais leve, mais madura, né, caminhando nesse sentido, né? Então eu acho que cada um contando a sua história e esse podcast eu acho que favorece para isso também, sabe? Para a nossa vida, para a vida das pessoas, para a vida da galera que está aí acompanhando, né, no sentido assim de enriquecê-la, sabe?
Ouvindo você falar, né, me recordei de quando a gente conversou a primeira vez sobre a ideia do podcast. E é muito em relação a essa vontade também de compartilhar não somente as nossas histórias, conhecimento, porque a gente acredita muito no poder do conhecimento para gerar saúde, né, para gerar bem-estar. Abrir caminhos, né, assim, né, para as pessoas, né? E aí, eu lembro quando o Jobert me falou, eu falei, cara, que ideia bacana. Que ideia, assim, porque eu compartilho desse mesmo sentimento de ouvir, de acolher e também de falar. De orientar, né? De falar. A gente gosta de falar pra caramba também. De se comunicar. E principalmente pensando numa linguagem mais acessível. Porque a gente percebe a população em geral muito carente de informações, né? Passando por vários transtornos, várias questões de saúde mental. E muitas das vezes o que é trazido é de uma forma menos acessível. As pessoas, às vezes, não conseguem entender. E aí a gente pensou, cara, se a gente for trazer os assuntos científicos, bacana, mas de uma forma mais acessível, mais popular e mais leve, né? Porque isso é uma coisa que é um lema de vida que eu tenho, inclusive, é que a vida ela pode ser mais leve. Às vezes a gente faz tudo, né, amigo? Na correria, achando que a gente está sempre atrasado, achando que a gente não está dando conta. E aí a gente traz uma pressão para a gente que não precisava, que pode ser mais leve. Eu acredito demais, gente. Leveza faz muita diferença na vida da gente. E por isso, né, a gente pensou num podcast leve, né? Leve, com informações interessantes, úteis, mas leve. E o que os ouvintes podem esperar por aqui? O que eu acho que os ouvintes podem esperar é um pouco disso que a gente estava falando agora, né? Conhecimento, né, assim, expandir também a reflexão, né, acerca de muitos assuntos que a gente pretende abordar aqui, né, assuntos diversos, né, de, sei lá, nutrição, a relação da alimentação com insônia, ansiedade, como lidar de uma forma mais ordenada, talvez assim, equilibrada, talvez com as ânsias que a gente tem frente à atualidade, no mundo atual aí, né? Enfim, muita coisa que se liga com a mente, com a psique, com a gente, né? Sim, o objetivo é exatamente a gente trazer convidados aqui de diversas áreas, né? Mas ambos que têm em comum buscar o bem-estar. Então, seja nutricionista, psicólogo, médico, enfim, mas algo que vai agregar nesse sentido. Né? E como a gente refletir também, né, como que as nossas interações, né, as nossas interações com a sociedade nos afetam em como nós afetamos a sociedade. A gente tem aprendido isso, né? Exato. Não é? Então, assim, refletir sobre isso, que é muito importante, né? Às vezes a gente vai, igual a Nath falou, né? Vai vivendo a vida. Deixa a vida me levar, né? Isso às vezes pode ser complicado, às vezes, pra gente, né? Então, esse momento também, assim, é para fomentar essa reflexão, né? De uma forma leve, mas tratando de assuntos também que são assuntos, às vezes, meio ali, né? Cristalizados ali, que ficam ali, que às vezes dói um pouquinho da gente mexer, né? Mas que pode ser bacana para nossa vida, né? Queremos saber mais um pouco sobre vocês. Me conte um pouco da trajetória de cada um e como a psicologia entrou na vida de vocês. Vai lá. Vou tentar resumir, tá, gente? Que a minha trajetória é muito longa. Sem querer falar da minha idade, mas é um pouco longa. Eu sempre gostei muito de estar com pessoas e orientar pessoas. Então, lá atrás,
há 5 anos atrás, quando eu tentei vestibular, eu já tinha essa questão muito forte em mim. E na época eu falei, vou tentar para psicologia, só que eu também transito muito bem, né, entre a área de humanas, exatas. Eu falei, eu sempre tive muita facilidade com números, cálculos, eu sempre gostei muito de química. Resumo, tentei química, tentei psicologia, tentei matemática, e aí acabei optando em fazer química. E aí fui para a química, fiz graduação, me graduei, fiz mestrado, doutorado. Gosto da área, atuo, tá, gente? Hoje em dia eu sou funcionária da Universidade Federal de Viçosa, mas o que eu percebi? As pessoas sempre me procuram pedindo orientação. Durante o meu doutorado, isso é um ponto que foi muito marcante para mim. Na pós-graduação, eu percebi as pessoas adoecendo mentalmente. Então, uma cobrança muito forte, tem que fazer, não tenho tempo para nada. E lá atrás eu pensei, eu não quero isso para mim. E aí, lógico, né, não foi tão simples assim, eu precisei adoecer primeiro, meu corpo me parou primeiro, e para eu repensar que aquele estilo de vida que eu estava levando não estava bacana. Não era isso que eu queria. E aí eu entrei, nesse primeiro momento, eu entrei em contato com a psicologia, fazendo terapia. Eu me reeduquei, trabalhei meus hábitos, fui estudar planejamento, produtividade. Então, eu percebi o quê? Que os meus comportamentos estavam me levando a algo que eu não queria. Então, eu fui e decidi mudar, e aí eu consegui passar por essa fase de uma forma leve. Inclusive, eu casei durante o meu doutorado, né? Fiquei 1 mês fora, sem peso nenhum na consciência. E um dos fatos que as pessoas me procuram muito é em relação a isso, né? Como que você concilia vida pessoal com vida profissional? Porque, para mim, as relações são muito importantes. Para mim, o meu tempo com a família, com os amigos, é muito importante. Faz um corte, pandemia. Eu acho que todo mundo passou por alguma mudança durante a pandemia. Então, durante o período da pandemia, a gente viveu momentos de reflexão. E eu passei a repensar na minha própria vida. Nossa, realmente, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estudar, eu gosto muito de ler. Então, sempre li muita coisa relativa ao autoconhecimento, né? E as pessoas me procuravam pedindo, né? A carência de conteúdos, me pediram para dar palestras, me pediram para dar workshop. Eu falei, cara, será que, né, tem alguma coisa ali? Junto disso, ainda meu filho, recebemos o diagnóstico de autismo do meu filho, que estava com 1 ano na época. E aí comecei a estudar muito em relação a isso, a técnicas, desenvolver. Porque no período da pandemia, eu tinha que ser a terapeuta do meu filho. Então, eu estudava e eu aplicava nele. E aí, aquele desejo lá de trás, né, que já estava lá, de fazer psicologia, ele voltou muito mais intenso. E aí, nesse contexto, eu passei também a estudar mais. Aí as pessoas passaram a me convidar para dar palestras, para dar mentorias. Então, eu fui levada, né? Às vezes, o caminho foi se cruzando, sabe, quando tudo, né, se dá certinho, tudo se encaixa. Eu acho que era um momento mesmo, assim. E aí, eu decidi, cara, eu sempre falei que eu ia cursar psicologia, agora é a hora. Aí, ano passado, eu resolvi enfrentar, né, precisando mexer muito no meu planejamento para conciliar a vida pessoal com a vida profissional, e agora com a vida acadêmica também. E acredito muito nisso, que o autoconhecimento ele é poderoso. E a vida pode ser leve. Então, dentro disso tudo, eu acho que trazer, sentir essa leveza e levar essa leveza também para as outras pessoas. Falei demais, né? Mas tá tudo certo. Tá valendo essa Agora você, Joubert, conta, né, pra gente, né,
como que a psicologia entrou na sua vida e sua trajetória também. Certo. Eu sou formado, né, em música, né? Sou daqui de Viçosa, sou formado em música, né, em Ouro Preto. Sou professor, né? Atuo como professor de música. Trabalhei em projetos sociais com crianças carentes, jovens, aqui na cidade de Viçosa também. Foram experiências muito enriquecedoras para mim, nesse sentido de estar com o outro, de ver realidades diferentes da minha, né? E às vezes nem tão diferentes assim, também de me deparar com isso, né? Em algumas questões. Atuo ainda como professor de jovens adultos hoje em dia, né? De música. E no decorrer do meu contato, né, com esses encontros, com as pessoas, na própria faculdade, eu me deparei com algumas coisas da área da psicologia, né, com psicólogos, com pensadores. E assim como a Natália, fui me envolvendo, me deixando envolver também com essas experiências, sabe? E você até me perguntou isso em off, né? Como é que você decidiu fazer psicologia? Eu falei assim, eu acho que foi amadurecendo a ideia num determinado momento, porque eu gosto do pouco que eu conheço, né? Vale a pena até mencionar, né? Não sei se, obviamente, eu acredito que isso já ficou claro à altura do campeonato, mas nós não somos psicólogos, né? Nós somos interessados e estudantes, tá bom? Conselho, né? Fica aí conselho, professores, psicólogos já formados, atuantes. A nossa intenção é de colaborar, né, com essa área que a gente tem tanta estima e com profissionais também que atuam aqui próximos à nossa região, né? Por que também não fortalecê-los, né, enquanto pessoas, né, com as suas ideias, com as suas capacidades enfim, de abrir, né, de favorecer caminhos também, uma vida mais plena na vida de outras pessoas, né, desses profissionais. Então, eu estou aqui, né, a gente está aqui nesse interesse também, né, mas tendo contato com coisas da área, né, dessa área, né, dessa ciência, eu sempre me vi muito interessado, né? E eu acho que isso também foi confluindo, assim, sabe? Talvez com algumas coisas também que hoje já mais maduro não quero investir mais, porque eu acho que a gente também às vezes é feito disso, né, das contradições, né, daquilo que eu quero, daquilo que eu também não quero, né? Às vezes isso acontece na vida da gente, né? Talvez eu esteja nessa área também porque eu já não quero mais outras coisas ou algumas coisas, né? Quero me expandir e me abrir para outras coisas. E sem receio de dizer isso. E então eu estou nesse caminho aí. Cheguei na psicologia com essa vontade de aprender, porque eu gosto muito e até agora eu estou me amarrando pra caramba, né? Assim, você também está gostando? Bastante, demais. Né? Eu tenho gostado bastante, assim, desse início de formação. Quem sabe daqui a quantos anos a gente vai ver isso, né? Daqui a 4 anos. 4 anos a gente vai ver isso? Vamos fazer esse compromisso? Vamos, sabe? Porque há 4 anos nós vamos ver essa entrevista. Tô ansiosa, viu, gente? Vamos ver o que mudou. Alguma coisa mudou, né? Até lá. Mas agora em mim tá assim, eu tenho me amarrado, assim, tenho gostado. E falo por agora, pelo que já passou, pelo que a gente já vivenciou e pelas expectativas que eu tenho do que vem pela frente, sabe? Bacanas a trajetória de vocês. Agora eu queria saber também um pouco, né? Sobre a amizade de vocês. É um pouco aleatória, mas ao mesmo tempo faz total sentido, né? E eu queria saber como que é para vocês trabalhar junto no Psipop. Aqui, me implica demais comigo. Mentirosa, gente. Não implico nada. Na verdade, eu acho que a nossa amizade reflete o Psipop. Leveza. É verdade, né, amigo? Leveza e descontração.
com seriedade também, né? Quando precisa puxar uma orelha, a gente puxa também. Mas é muito interessante, porque por virmos de áreas diferentes, mas a gente tem muita coisa em comum. E nós não somos irmãos. Algumas pessoas já perguntaram se a gente era irmãos. Não somos irmãos, tá, gente? Mas é uma parceria que deu certo, na minha opinião. Assim. E é engraçado que, assim, tem essa coisa da sinergia mesmo, né? A gente não... Se tratando de amizade, né? A gente, às vezes, não consegue... racionalizar, né? Bateu e é isso aí. A gente está construindo essa amizade também, né? Com respeito, com muita escuta, né? Quando é possível, né? Já tivemos algumas experiências, né, amigo? Sim. Né? E eu acho que é isso. Eu acho que isso naturalmente também... Às vezes a gente na relação, eu acho que isso às vezes acontece, né? Quando a gente se relaciona com o outro, pode existir coisas no outro que às vezes você olha e fala, nossa, que coisa boa, né? Às vezes parece que rola uma identificação ali, né? Daquela coisa que, assim, daquilo que você acha bacana, ou às vezes daquilo que também te falta, né? E a Nath traz para mim, assim, muita coisa legal também nesse sentido, sabe? Você não traz esse autorreferencialismo, né? De sou eu o tempo todo, né? A gente tá virando babação, né, gente? Mas isso é muito maneiro, né? Isso é legal demais nas relações, né? Porque às vezes é um saco hoje em dia, né? As pessoas não... Parece que talvez... Eu também me coloco como uma pessoa assim e tento me policiar nesse sentido, né? Acho que somos muito relacionais, muito... Vamos fazer... Todos. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito em comum. Principalmente, por exemplo, estamos num curso com pessoas muito mais novas do que a gente, que está na primeira graduação. A gente já tem uma experiência, né, de uma outra graduação. E a gente usa isso para ajudar a gente. Pelo menos é o que eu tento. Eu vejo você também estamos no mesmo momento, em partes, porque a gente também está aprendendo esse conhecimento específico pela primeira vez. Só que a gente já tem a experiência de como que funciona, né? E até mesmo para acalmar os outros. Calma, vai dar tudo certo. A gente se acalmar um ao outro, um desabafo. Eu acho que essas... sinergia mesmo vem muito disso, dessa troca, amiga, dessa doação, porque eu vejo você também muito assim. Eu tento, sempre, né? A gente tenta. Socializando, né? Realmente acolhendo todo mundo. Independente de se é pessoas que são mais afins ou nem tanto. Mas a gente está sempre tenta, ali. A gente faz a nossa parte. E eu acho que esse olhar, sabe? Assim, esse olhar para essa coisa do coletivo, né? E certamente... a gente não é psicólogo ainda, mas certamente esse olhar é um olhar que faz a diferença, né? Porque você olhar para o outro também, isso é uma coisa que eu acredito. Quando você olha de fato para o outro, é uma forma de fazer com que ele exista. Você não olha só para o seu umbigo. Você não olha só para você, né? É lógico que a gente fica... Às vezes a gente transita também, né? Tem momentos que às vezes... nem sempre a gente consegue, né? Fique claro, é lógico, né, gente? Você que está ouvindo aí a gente, né? Ninguém é perfeito aqui, a gente não tem essa intenção. Mas foi me perguntado o que eu acho bacana. E eu acho isso legal, sabe? Eu valorizo isso nas minhas relações, assim, né? Acho interessante. E o pessoal tá querendo saber também como que vai funcionar o Psipop. Já tem algum formato definido? Poderia falar pra gente, por favor? Então, como a gente até já comentou, a gente vai trazer convidados aqui para discutir vários temas, discutir não, né? Mas abordar, refletir sobre vários temas, como o Jobs já bem comentou, alimentação, na verdade, temas relativos ao bem-estar, vamos falar assim, que eu acho que fica, né, mais geral. E aí a ideia é que a cada 15 dias a gente vai estar, então, disponibilizando em todas as plataformas, depois você fala aí quais são, que ele que é o homem da edição, gente, para aqueles que nos acompanham já saber, sei lá, não vou falar o dia, mas
um dia específico da semana. Quando chegar ao ar aí você vai saber, né? Mas a gente ter essa frequência de a cada 15 dias a gente está aí disponibilizando um episódio novo. E já pode adiantar, dando um spoiler pra gente, e qual é o primeiro tema que será abordado depois dessa abertura? E a gente fala? Será que a gente deixa um suspense? Eu acho que se a gente deixar esse suspense, pode deixar a galera com ansiedade, hein? Com a ansiedade. Pegaram aí? Pegaram o spoiler? Vai ser provavelmente um tema relacionado à ansiedade. Aí a gente não vai falar quem que vai vir não, para vocês ficarem ligados com a gente. Mas YouTube, Instagram, né? Spotify, né? E provavelmente outras plataformas de streaming também. Então, siga a gente aí que vai dar bom. Vai ser muito legal. Bom, o nosso tempo está quase acabando. Quero agradecer muito a Natália e o Joubert por compartilhar um pouquinho aqui com a gente sobre a história do Psipop e o propósito desse projeto tão bacana. A gente que agradece poder estar aqui falando um pouquinho, né, dessa ideia que a gente teve, partiu aí do meu amigo, e eu abracei aí essa ideia. E a gente conta com vocês, acompanhando a gente, seguindo nas redes sociais, e nos vemos no próximo episódio. Gente, muito obrigado. Também vou mencionar aqui um agradecimento especial à minha esposa Lauana, meu filho João Pedro, né? Por apoiarem também, né? Nossa família, né? Os nossos amigos. A gente agradece também imensamente ao Espaço Psique, né? Vamos lembrar aqui disso já nesse primeiro episódio. Vamos agradecer muito, queridíssima Érica, que abriu aqui um espaço pra gente, nos apoiando desde o primeiro momento. Exato. Nós sem palavras para agradecer. A gente agradece pela generosidade, né? Pela abertura. E certamente ela vai participar com a gente também mais pra frente, né? Já conversamos com ela já. E, bom, no mais é isso, pessoal. A gente agradece. Eu espero, né, que você que nos escuta aí curta bastante, né? Compartilhe. E interaja conosco. Vocês vão ver que a cada vez que a gente for entrevistar alguém, a gente vai colocar perguntas lá no Instagram. Então, para vocês poderem participar mesmo, envie as perguntas de vocês, envie sugestões para a gente de temas que vocês querem que a gente aborde. Vai ser muito legal essa parceria de vocês com a gente. E é isso aí. No mais, muito obrigado. Valeu demais. Tchauzinho, gente. Psipop!